Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. É um privilégio recebê-lo para mais um estudo aqui em nosso canal Movimento Adventista, em nossa lição de escola sabatina, cujo título do semestre é Os Três Convites do Evangelho. Alcançamos agora o estudo de número 17, cujo tema é Grupos Espúrios. O verso áureo nos declara: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, verso 19. Então, realmente vamos destrinchar este tema sobre grupos espúrios, o que são exatamente, que advertências são dadas em relação a tais levantes espúrios, segundo a Bíblia e o espírito de profecia. O texto bíblico de abertura nos revela a realidade que na igreja muitas vezes há alguns membros indignos, insinceros, que nunca se quebrantaram sobre a rocha que é Cristo. Não é a realidade para com todos. Há aqueles que tiveram uma experiência genuína, muitas vezes, dentro do seio da igreja e que naufragaram futuramente na fé por esta ou aquela razão. E, no entanto, aqui é distinguido também a existência destes que realmente nunca foram de nós, mas que realmente por algum tempo estiveram lá para uma obra satânica. A primeira pergunta, então, nos diz assim: que tipo de expediente era utilizado por um dos líderes do grupo que ensinava o falso ensino da era vindoura? Como a igreja deveria agir? Gênesis 49, 17, na bênção final de Jacó para a tribo de Dan, é dada uma sentença dura. Diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Realmente, então, o caráter daqueles da tribo de Dan, de modo geral, se caracterizava como a atitude da víbora, algo traiçoeiro. Então, nós vamos notar que quando é apresentadas as 12 tribos de Israel, 12.000 selados de cada tribo, como está relatado em Apocalipse 7, a tribo de Dan não entrou. Realmente, nós vemos um pouco das razões aqui para isto. E realmente o caráter, então, era tão defeituoso que não cabia colocá-los naquela lista final, que há pontos positivos, negativos de cada chefe de tribo. Há, no entanto, por parte da tribo de Dan e de Efraim, a ausência mesmo, a eliminação deles na lista final das 12 tribos de Apocalipse 7.
Aqui nós veremos textos do Testemunho para a Igreja, volume 1, páginas 116 e 117, do ano de 1854. Então, nos primeiros anos, na segunda década aí que já estava entrando, realmente, então, as dificuldades que Tiago e Ellen White tiveram que passar ficam bastante evidentes aqui na leitura que vamos fazer. Conquanto professando simpatia e apoio a meu marido, Tiago White, eles, especialmente Stephenson, o atacavam pelas costas como traiçoeiras víboras. Enquanto lhe diziam palavras suaves, incitavam o povo de Wisconsin contra a Review e seus dirigentes. Stephenson foi extremamente ativo nesse trabalho. Seu objetivo era fazer com que a Review publicasse o ensino da era vindoura. Caso contrário, destruiria sua influência. Enquanto meu marido tinha um coração aberto e confiante, buscando por todas as maneiras remover-lhes os ciúmes, franqueando-lhes os negócios do escritório e tentando ajudá-los, eles observavam tudo com malícia e inveja. Disse o anjo, enquanto eu os observava: pensa você, frágil homem, que pode impedir a obra de Deus? Um toque de seu dedo pode lançá-lo por terra. Ele o tolerará apenas por um pouco mais. A Igreja de Deus deveria mover-se diretamente avante, como se aquela gente má não existisse no mundo. Então, das primeiras dificuldades com dissidentes que já aparecem na obra adventista é justamente com esses ensinadores dessa ideia da era vindoura, alguns conceitos equivocados sobre o milênio, conceitos estes que desde Guilherme Miller já estavam bem colocados, estabelecidos de acordo com a Bíblia. E, no entanto, que tipo de expediente então era usado por esses adeptos desse ensino? O expediente deles malicioso, traiçoeiro, não coaduna com aqueles que são defensores da verdade, como podemos ver. Diz que atacavam pelas costas como traiçoeiras víboras. Enquanto Tiago White estava de coração aberto, procurando sanar as dúvidas, qualquer tipo de más suspeitas, estava observando tudo com malícia e inveja, de maneira a tirar proveito disso. Como a igreja deveria agir? Aqui é dito, a igreja deve mover-se avante, como se aquela gente má não existisse no mundo. Não deveriam ficar infinitamente lidando com essa questão em respostas, em réplicas e tréplicas, mas sim avançar ignorando tais homens maus com ideias então equivocadas sobre os eventos futuros então que aguardam o povo de Deus. É importante nós notarmos que sempre há a ocorrência de dissidentes, sempre há o surgimento de grupos espúrios também. E isso deve ser encarado com naturalidade e devemos notar, por exemplo, na experiência da igreja cristã, lá nos primeiros séculos, que surgiram os gnósticos. Os gnósticos, então, tinham conhecimentos que partiam para o espiritualismo, pontos que entravam em completa contradição, seja com o ensino do Antigo Testamento, o ensino apostólico, e o expediente deles não era menos traiçoeiro também. E assim, sucessivamente, nós vemos ocorrendo ao decorrer da história. Temos a experiência da Reforma Protestante. Quando Lutero vem com uma mensagem séria, também surgiram fanáticos que procuraram manchar aquela obra boa que estava sendo realizada, de maneira que os inimigos da verdade pudessem
confundir como fosse tudo a mesma coisa, e não era. Deveriam distinguir uma coisa da outra. Lutero não deu apoio algum a tais fanáticos, principalmente num ponto de transição, de convergência para um novo movimento religioso. Ocorre também que Satanás envia os seus agentes para atrapalhar um genuíno reavivamento. Por outro lado, algumas igrejas acham então que ficam numa posição avantajada, de maneira que acham que não pode ocorrer a situação da necessidade de separação de uma igreja que entra em apostasia. Então, todo e qualquer dissidente acaba sendo taxado de espúrio, de ilegítimo. E, no entanto, não é bem assim que as coisas ocorrem. No século IV, há apostasia da igreja cristã, e os fiéis tiveram que se separar de uma igreja que estava em sua maior parte já controlada por pagãos nominalmente convertidos, assim como Constantino, autoridade secular procurando controlar a igreja. E dessa maneira, então, houve a necessidade de separação. Eles foram taxados, a igreja que fugiu para o deserto, de dissidentes. E, no entanto, eram dissidentes corretamente. Era necessária essa separação para dar continuidade à pureza do Evangelho na figura daqueles fiéis. As propriedades, o nome, tudo isso ficou na mão dos apóstolos e a igreja fiel. Então, os fiéis tiveram que começar novamente do zero tudo isso. Nós temos a experiência no Adventismo, então, no seu surgimento, depois do grande desapontamento. Há uma divisão em 3 grandes grupos inicialmente. Ocorre aqueles que continuaram marcando datas para a breve volta de Cristo, mesmo depois de 1844. Estes, então, eram um grupo maior, mas errado, equivocado, e não aceitou nenhuma nova luz. Havia outro grupo de fanáticos espiritualistas também, que falavam que a presença de Cristo se fazia então a vinda dele já naquela data mesmo. Esses então partiram para ideias realmente totalmente loucas. E tivemos um último e menor grupo daqueles que entenderam que a profecia se cumpriu realmente naquela data, mas o evento era outro. Se abriu um caminho novo para eles desenvolverem-se doutrinariamente, primeiramente então com o assunto do santuário no céu, compreender esse ponto e o trabalho de purificação que deveria ocorrer ainda antes que Cristo viesse, esse juízo investigativo, e também o assunto do sábado, a imortalidade condicional da alma e tantos outros temas que foram surgindo aos poucos. E aqui então nós vemos já na década de 1850 dificuldades com alguns que procuravam se opor a essa boa obra. A segunda pergunta nos diz assim: em 1855, por que os irmãos começaram a ficar desanimados? O que Ellen White declarou quando o Partido do Mensageiro se separou da igreja? Então, nós vimos primeiramente um texto que era do ano de 1854. E agora, no ano seguinte, há algumas declarações interessantes para notarmos sobre também este outro grupo espúrio, esse Partido do Mensageiro que começou a se opor a vários líderes da igreja, assim como a doutrina que estava em franco desenvolvimento. 2 Timóteo 4, 14 e 15 declara: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras.
tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo nominando aquele inimigo da verdade, inimigo pessoal de Paulo. Então, muitos males ele tinha causado ao apóstolo Paulo, levantando falsas acusações, inclusive para as autoridades, de maneira que Paulo viesse a ser preso. Ele então deixa claro para Timóteo tomar cuidado com ele, sabia o risco que envolveria estar em contato com aquele homem. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 122, nos diz: a obra de Deus tem progredido pouco e muitos de seus servos ficam desanimados porque a verdade não produz maiores resultados em Nova York. Não são acrescentados novos membros à igreja. O grupo do Messenger surgiu e fomos obrigados a suportar alguns por causa de suas línguas mentirosas e falsidades. Entretanto, suportamos tudo pacientemente. Agora que nos deixaram, não mais prejudicarão a causa de Deus, tanto quanto poderiam fazê-lo por sua influência se houvessem permanecido conosco. Então, àquela altura, depois de um avanço rápido nos primeiros anos, que foi aglutinando vários ex-mileritas com a mensagem do sábado, do santuário, a essa altura, em 1855, alguns irmãos começaram a ficar desanimados e achavam que a obra estava progredindo muito pouco. Então essa foi a causa do desânimo. Não eram acrescentados novos membros à igreja e ainda internamente surgindo o quê? Oposição. Mas o que Ellen White declarou sobre isso quando esse partido mensageiro, algo que surgiu dentro da igreja, se separou deles? Que foi uma bênção para eles. Não mais continuariam a prejudicar a causa de Deus. A influência deles não era para permanecer junto deles realmente. Pessoas que tinham línguas mentirosas e que propagavam falsidades. Não foi fácil suportá-los enquanto estavam lá e agora Deus tinha dado a libertação em relação a estes. A terceira pergunta diz assim: por que se deveria louvar a Deus naquela situação e o que é dito em relação aos honestos? O texto bíblico é o mesmo do verso áureo: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Na continuação do testemunho, diz que abre-se agora um espaço aonde eles podem ir encontrar pastagens com os de sua própria espécie. Deveríamos louvar a Deus porque em sua misericórdia livrou a igreja desses indivíduos. Ele permite que essas pessoas sigam os próprios caminhos e se fartem dos frutos dos próprios atos. Entusiasmo e simpatia os movem agora e enganarão alguns, mas cada pessoa honesta será esclarecida sobre a verdadeira condição dessa sociedade e ficará com o povo especial de Deus firmando-se na verdade, seguindo a humilde senda e sendo protegida contra a influência daqueles que abandonaram a Deus, preferindo os próprios caminhos. Esses ceifarão o que semearam. Vi que Deus lhes havia dado a oportunidade de se corrigirem e os havia esclarecido sobre o amor que dedicavam ao próprio eu e outros pecados, mas não atenderam. Não quiseram converter-se e ele misericordiosamente livrou a igreja desses indivíduos. A verdade surtirá efeito se os servos de Deus e a igreja se consagrarem a ele e à sua causa. Então, por que se deveria louvar a Deus naquela situação? Aqui diz que realmente livrou a igreja desses indivíduos pela misericórdia de Deus. Ele permite agora que eles vão e façam o que querem, mas sem estarem ligados mais à igreja. Aqui diz que quanto aos honestos, em relação aos honestos, será esclarecido cada pessoa.
que não serão enganados, mas verão então de que tipo de pessoas eles estavam falando. Realmente seria revelado o caráter destes. E aqui nós encontramos então realmente que Deus por um tempo tolera esses indivíduos, eles têm a oportunidade de se converter, mas não havendo uma mudança de atitude, mas acariciam o pecado e o próprio eu, assim Deus livra a igreja desses indivíduos. Eles tiveram a oportunidade de se corrigirem, mas não se corrigiram. Então realmente aqui nós vemos a seriedade de estudo e como que a igreja deve ser firme então para todos seguirem no mesmo caminho, não se desviarem por fábulas de homens. A quarta pergunta então nos diz assim: deveria a igreja se ocupar em responder às falsidades levantadas por estes? Portanto, deviam seguir o exemplo de que personagem bíblico? Nós vamos ver agora, primeiramente, o texto de Neemias, no capítulo 6, os versos 1 a 8 já vão nos dar a resposta sobre o exemplo de um personagem bíblico ilustre, então, que agiu contra a oposição de maneira correta. Neemias 6, versos 1 a 8. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram-me dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrita: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Que postura inflexível e necessária de Neemias com aqueles inimigos, então, que procuravam minar a influência de Neemias de alguma forma. Aqui a resposta de Neemias, que resposta prudente, de não poder descer para encontrá-los, porque isso faria com que ele cessasse a boa obra que realizaria. Tinha muito que se fazer, ele não poderia, e 4 vezes assim ele respondeu. Mas então continuaram as intrigas para que o rei da Pérsia se colocasse contra Neemias e os demais construtores lá em Jerusalém. E no entanto aqui nós vemos que Neemias então, sem meias palavras, responde que tudo aquilo que ele estava dizendo, nada daquilo estava se sucedendo, mas tinha inventado segundo sua própria imaginação. Então, aqui nós vamos ver como que deve ser a postura da igreja também em nossos dias. Agora já na página 123, na continuação, diz: vi que o povo de Deus precisa erguer-se e cingir a armadura. Cristo está voltando, e a grande obra da última mensagem de misericórdia é de muita importância para que a deixemos e nos ocupemos em responder a falsidades, deturpações e difamações que o grupo do Messenger criou e espalhou. Devemos firmar-nos na verdade, a verdade presente. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer.
Satanás está por trás de tudo isso, buscando desviar nossa mente da verdade presente e da volta de Jesus. Então, realmente aqui, diante da grande obra, a última de advertência ao mundo, devemos reconhecer a importância disso e não deixar de lado essa obra para ficar ocupado em responder e em contrapor a cada falsidade que se apresenta, deturpações de fatos, difamações gratuitas. Então tudo isso ocorrerá. Assim, tiveram que passar por essa experiência em 1855. Não faltaram em verdades apresentadas contra Tiago White, contra outros ministros, contra a própria Ellen White, ataques pessoais que procuravam minar a influência deles como líderes daquele movimento, então, que estava nos seus primeiros anos. Então aqui fica para nós a necessidade de manter o foco realmente. Continuando, vamos para a quinta pergunta agora, que diz assim: anos depois, com que influência se depararam? O que era para a causa de Deus a existência daqueles grupos fanáticos? Vamos para o primeiro texto bíblico, que está em Romanos, no capítulo 16, e os versos 17 e 18. Diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então essa sempre é uma atitude presente. Notem bem o expediente, os métodos que são usados por aqueles que estão com a mentira. Promovem então divisões dentro da igreja, escândalos. Paulo fala: notem os que promovem isso, e destes então se afaste, se desvie deles. Também diz que esses então vêm com suaves palavras e lisonjas com os simples, e coloca parte da igreja contra outra parte, assim, na divisão, procura então enfraquecer a todos e dessa maneira tirar proveito, criar uma divisão. Temos agora em 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 2 também. Mais uma recomendação preciosa para nós. O texto diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, infelizmente, isso aqui já responde até o que nós vamos ver aqui também na nota, o que era para a causa de Deus a existência daqueles grupos fanáticos. Então, realmente, uma grande mancha para a verdade. Aqui diz o quê? Que o caminho da verdade acaba sendo blasfemado por muitos por causa destes que seguem as suas próprias dissoluções. É realmente algo a se pensar como que a verdade sofre com a existência de tais fanáticos, tais grupos espúrios que causam divisões no corpo da cristandade, no corpo adventista, e, no entanto, é inevitável que ocorra tais coisas. Sempre na história tem ocorrido, e as pessoas devem exercer o seu são juízo, aplicar o são discernimento para, então, discernirem entre a verdade e o erro. Nós encontramos aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 229, agora um texto em 1861, já 6 anos depois, com que influência depararam. Diz assim: a semente semeada
pelo grupo do Messenger não foi completamente desenraizada. E conquanto professando receber a mensagem do terceiro anjo, seus sentimentos e preconceitos anteriores não foram abandonados. Ser-lhes-á fácil pensar que podem seguir sozinhos para o céu, como um grupo independente, mas fácil de serem apanhados na armadilha de Satanás, que está muito pouco disposto a abandonar sua influência em Wisconsin. Ele tem outros enganos preparados para aqueles que não estão unidos à igreja. Então aquela semente ainda deu mais colheita anos depois, e aqui ela finaliza com a frase seguinte: que mácula, que reprovação esses movimentos fanáticos têm trazido sobre a causa de Deus. Ela traz esse lamento à mensageira do Sr. Ellen White. De fato, não tinha se desenraizado das pessoas aquele espírito do grupo, do Messenger, era um espírito de crítica, de censura, de aceitar doutrinas novas e estranhas, e muitos achavam que como grupo independente alcançariam então o céu, mas na realidade eles, separados da influência de outros irmãos, estavam se colocando então de maneira a ser mais fácil serem apanhados pelas armadilhas de Satanás. Na sexta pergunta, diz assim: que testemunho direto foi dado pela mensageira do Senhor? Aqui, primeiramente, vamos ler o texto que está no Salmo 140 e o verso 3. Diz assim: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Aqui na página 250 do Testemunho, volume 1, diz: irmão R. obteve a simpatia por causa de sua idade. Ele tinha participado do espírito do grupo do Messenger e toda a sua conduta foi obscurecida por isso. Sua esposa tem um espírito amargo e irritável e tem sido muito ativa em espalhar boatos. Ela desempenha junto a seu marido o mesmo papel de Jezabel com Acabe, incitando-o a lutar contra os servos de Deus que sustentam o testemunho direto. Então aqui uma reprovação direta para aquele casal. E interessante que, de modo geral, nós vemos a necessidade de honra para aqueles que têm as cãs, os cabelos brancos, experientes na causa de Deus, mas este era um exemplo negativo de uma pessoa, então, que apesar da idade, continuava numa obra satânica. Nós vemos que também aqui há uma comparação da esposa desempenhando um papel semelhante a Jezabel e sendo muito ativos em lutar contra os ministros de Deus, espalhando boatos então para minar a influência destes. Aqui, na continuação, na pergunta de número 7, temos 4 partes na pergunta. O que ela declara sobre determinada classe de crentes? Como devem agir os pastores fiéis? O que ela diz sobre certas estrelas errantes? E que advertência ela deu em 1905? Primeiramente, vamos em Provérbios. O capítulo é o 11, Provérbios 11, os versos 2 a 6. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá.
A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. E sobre esse tipo de pessoas que veremos agora na página 251, na continuação, nesse texto do ano de 1861, diz assim: há uma classe no leste que professa crer na verdade presente, mas que nutre sentimentos secretos de insatisfação contra os que levam as cargas desse trabalho. Seus verdadeiros sentimentos não aparecem até que surja uma influência oposta ao trabalho de Deus. Então eles manifestam seu verdadeiro caráter. Esses prontamente recebem, apreciam e fazem circular boatos sem qualquer fundamento de verdade para destruir a influência dos que estão empenhados nesse trabalho. Todos os que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação e menosprezam a correção. Na continuação, temos no Testemunho do volume 1, página 414, do ano de 1864, 3 anos depois, diz assim: aqueles que seguem o rumo equivocado que escolheram serão deixados abraçar erros que finalmente os levarão à ruína. Eles, porém, serão pedras de tropeço por algum tempo para aqueles que deviam receber a verdade. Os pastores que trabalham na palavra e na doutrina devem ser obreiros competentes e apresentarem a verdade em sua pureza, todavia com simplicidade. Devem alimentar o rebanho com forragem limpa, cabalmente joeirada. Há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábio de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro, e estão lançando ao povo a massa de seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro a fim de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos que não são membros. A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa ao espírito inteligente. Quão importante que a causa da verdade seja despojada de tudo que seja exaltação falsa e fanática, que a verdade se erga sobre os próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais. Então aqui uma pausa antes de lermos os dois textos finais. Nós encontramos aqui declarações sobre essa classe de crentes e realmente os sentimentos de insatisfação, os sentimentos secretos de então ser contra os ministros de Deus, fazer circular boatos sem qualquer fundamento de verdade. Tudo isso nós encontramos aqui, esse rumo equivocado que iria levar eles para então a ruína eterna. Eles eram pedras de tropeço para aqueles que deviam receber a verdade. Então realmente nós vemos que há também líderes destes grupos, então, que são como estrelas errantes. Infelizmente, então, esta classe professava o sábado e pregavam, mas estava misturado com o erro a mensagem destes. Ellen White, em outra passagem, ela chega a afirmar que seria melhor que eles abandonassem o sábado, para que assim não houvesse qualquer tipo de confusão, de identificação de um grupo com o outro, sendo que não compartilhavam do mesmo espírito e havia doutrinas em discordância. O fato deles serem defensores do sábado ocasionava justamente aquilo que temos comentado. O caminho da verdade acaba sendo blasfemado pelo mau exemplo destes errantes. Aqui nós vemos que os pastores fiéis, então,
deveriam apresentar a verdade em toda pureza, em toda simplicidade, alimentar o rebanho apenas com forragem limpa. E agora nós temos, em relação à advertência dada em 1905, muitos anos depois, nós vemos então aqui no Special Testemunhas da série A, número 12, na página 9, de 21 de junho de 1905, o texto que declara: devo advertir a todas nossas igrejas a que se acautelem contra homens que estão sendo enviados para fazer a obra de espiões em nossas associações e igrejas, uma obra instigada pelo pai da mentira e do engano. Também a carta 219 de 3 de outubro de 1903, que está no Manuscrito Release, volume 17, página 312, diz que quando o tempo de teste vier, eles descobrirão que o seu refúgio de mentiras não os protegerá dos olhos perscrutadores daquele que vê toda discrepância, toda falsidade. Então, realmente, irmãos, é importante nós notarmos que há sim pessoas desta estirpe que podem surgir dentro da igreja, que fazem uma obra velada. Aqui Ellen White comparou com uma obra de espiões, e esses então são instigados por Satanás para descobrir certas coisas, então, de modo a propagar meias verdades, distorções dos fatos, para confundir então os sinceros, inocentes, que não estão diretamente envolvidos com esses fatos. Mas Deus então não deixará isto passar sem então uma condenação terrível. Quando o tempo então de teste vier, diz que esse refúgio de mentira deles não será nada, não os protegerá. O Senhor revelará toda a discrepância, toda falsidade. A 8ª pergunta nos diz assim: como são considerados por alguns os esforços para se estabelecer ordem? O que consideram virtude e por que é essencial haver plena organização neste tempo? Primeiramente, vamos em Provérbios 24, o verso 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. 1 Coríntios, no capítulo 14 e o verso 40, também temos o seguinte complemento. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O texto é do ano de 1909, está no Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 257, e é uma reprovação, uma orientação maravilhosa. Atentemos aos detalhes. O mundo está cheio de lutas pela supremacia, o espírito de afastamento de companheiros na obra, o espírito de desorganização está no próprio ar que respiramos. Para alguns, todos os esforços para estabelecer ordem são considerados perigosos, como se fosse uma restrição da liberdade individual, devendo, pois, ser temidos como sistema papal. Essas pessoas iludidas consideram virtude jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Declaram que não aceitam a opinião de homem algum, que não são responsáveis para com homem nenhum. Fui instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham seu próprio modo de proceder independentemente do conselho de seus irmãos. Aí reside um grave perigo para a prosperidade de nossa obra. Precisamos agir discretamente em harmonia com o juízo
de conselheiros tementes a Deus, pois unicamente nesse procedimento residem nossa segurança e força. De outro modo, Deus não pode trabalhar conosco por meio de nós e em nosso favor. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra, num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as fileiras uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem, o qual foi erguido por meio de sábio e cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a desordeiros que desejam controlar a obra neste tempo. Então, como são considerados por alguns esforços para estabelecer a ordem, tudo é considerado então como um perigo, como se estivesse assemelhando já um sistema papal. Um exagero completo, tal consideração. Aqui diz que o mundo está cheio de luta pela supremacia, rivalidades, partidarismos. O espírito então de desorganização está no próprio ar que respiramos. É necessário combater tal condição. Se não houver esforços claros em favor da organização, em favor da uniformidade da igreja, de fato, então, perderemos muito benefício. A igreja não terá a saúde que Deus gostaria que tivesse. Aqui nós vemos que o que consideram virtude, muitos destes, então, que temem qualquer tipo de ordem. Aqui eles acham que tudo é uma restrição da liberdade de pensar e agir deles, então eles se jactam, acham que é uma grande virtude pensar e agir independentemente de qualquer conselheiro humano. Na realidade, nós não devemos ter essa posição prepotente de achar que não há o risco de estarmos equivocados. Hoje podemos estar certos num ponto, amanhã surge uma outra questão e podemos nos equivocar completamente. E muitas vezes nossos companheiros de fé nos vão dar uma orientação mais precisa, sabem mais do que nós em algum ponto e nos salvarão do nosso erro em algum ponto, muitas vezes até numa questão de método de trabalho, de administração em algum ponto. Mas aquele que realmente acha que deve então ficar numa posição de total liberdade, não é beneficiado pela sabedoria de companheiros de fé, muitas vezes pessoas de mais experiência também, que discernirão um problema, um perigo em algum ponto. Nós vemos aqui que realmente toda pessoa é livre, deve agir de acordo com a sua consciência. No entanto, aquele que não quer estar de acordo com o corpo geral da igreja, ele deve se separar deste corpo, para não mais afetar a igreja com a sua divergência. É necessário então termos diante de nós isso em mente. Satanás se regozijaria, que diz, de desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial. Isso vem em relação à última parte, então, da pergunta. Por que é essencial haver plena organização neste tempo? Os perigos são maiores nesta época. E diante disso, então, diz que uma organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Então, devemos defender que aquilo que foi erguido
com muito esforço, muita obra difícil de oposição que tiveram que enfrentar, desde os anos finais de 1850 até culminar nos primeiros anos de 1860 na organização da igreja. Aqui Ellen White, já muitos anos depois, ela via o perigo de muitos que não estavam valorizando nada daquilo, e ela diz que não se deveria dar autonomia a desordeiros para que fizessem da obra do jeito que quisessem. Devemos estar sujeitos uns aos outros, nos aconselhar mutuamente. Aqui, a questão de evitar levantes espúrios. Nós, então, temos visto em todo este estudo até aqui que os grupos espúrios, eles se revelam também nessa atitude independente e não harmoniosa. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse ponto nas próximas perguntas, e é necessário então termos tudo isso em mente, guardando essas informações e formarmos a imagem completa deste tema. A pergunta 9 diz assim: que ideia atraente alguns apresentariam e que orientação é dada? Nós temos primeiramente aqui Provérbios 18 e o verso 1. Nos diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, o individualismo exacerbado é realmente algo que leva a pessoa a se insurgir contra toda a sabedoria. Só o próprio desejo é que tem valor. Depois temos agora 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então, realmente, aqui o apóstolo Paulo é trazida a informação a ele, e o Senhor confirma que era verídico, então, que a família de Cloé diz sobre contendas que estava havendo, então, na igreja de Corinto, e Paulo roga que houvesse, então, o mesmo pensamento entre eles, o mesmo parecer. Então, aqui, realmente devemos lembrar da santificação que deve haver através da verdade. Então, a verdade é o laço de união para os membros, devem estar em harmonia com a palavra de Deus. E deste modo estarão distinguidos das pessoas do mundo e das demais denominações. O primeiro texto é a continuação, Testemunho, volume 9, na página 258, que ainda nos diz: alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve estar unido. No Atos dos Apóstolos, na página 9 e 11, diz ainda que a igreja é instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade e refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. Bom, diante desse texto, podemos responder bem essa pergunta. Que ideia atraente alguns apresentariam e que orientação é dada?
A ideia atraente para muitos é justamente dizer, olha, estamos nos últimos dias já da história terrestre e agora será cada um por si. Será cada um independente de qualquer corporação religiosa, terá que manter a sua fidelidade. É fato que quando irromper realmente a perseguição sobre nós, muitos terão que sustentar a sua fé sozinhos, diante das autoridades. Isso em nada tem a ver e antecipar este fato e dizer que esses fiéis que sustentarão sozinhos a fé não estão ligados a uma denominação específica. Uma coisa não justifica a outra de forma alguma. Aqui diz que essa ideia que ao aproximar-se do fim do tempo, então, Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, isso não existe. Deus não aprova tal coisa. Então, como vimos anteriormente, que não deveria se dar autonomia a certos desordeiros, acharem que podem moldar a obra exatamente do seu gosto. Não é assim. A igreja, então, é sim um instrumento levantado por Deus para a salvação das pessoas, tem a missão mundial, levar a todo mundo o Evangelho. É também a cidade de refúgio para o povo de Deus. Há uma barreira, a lei de Deus deve ser esse muro de separação entre a igreja e o mundo. Qualquer infidelidade da igreja é considerada traição ao reino de Deus. Então, realmente, nós sabemos que quando uma igreja é infiel, Deus escolhe outra. Isso temos visto sucessivamente em todos os estudos que temos tido aqui semanalmente. Na lição de semana passada, inclusive, estávamos vendo sobre esta questão de princípios e união. A necessidade de nos separarmos daqueles que nutrem os erros e não estarmos em unidade com o erro. A unidade deve se dar em torno de uma mesma verdade, de uma mesma linguagem. Nós encontramos então essas evidências. E se uma igreja se demonstra infiel, Deus escolhe outra. Se essa outra também é infiel, Deus escolhe outra. Assim sucessivamente, tal como está lá relatado no Eventos Sinais, na página 53, na versão digital, na página 59, assim como tantos outros textos que vêm nesta linha, nos orientando. Aqui, agora temos a pergunta de número 10, que vai enfatizar ainda mais este ponto. O que aprendemos sobre isso no relato da conversão de Paulo? Sobre que assunto? Sobre essa questão de não partir para o individualismo, a partir para uma obra independente. O que nós tiramos de proveitoso na experiência da conversão de Paulo, especificamente? O texto dos Atos Apóstolos, página 122, nos narra: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Atos 9, 17 e 18. Dessa maneira deu Jesus sanção à autoridade de sua igreja organizada e pôs Saulo em contato com seus instrumentos apontados na terra. Cristo tinha agora uma igreja como sua representante na terra e a ela pertencia a obra de dirigir os pecadores arrependidos no caminho da vida. Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem, independente de seus reconhecidos seguidores da terra. Jesus é o amigo dos pecadores e seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no céu como na terra, mas respeita os meios por ele ordenados para o esclarecimento e salvação dos homens. Dirige os pecadores para a igreja, por ele feita instrumento de luz para o mundo. Quando, em meio ao seu erro cego e cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo a quem estava perseguindo, foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo.
Então, que texto maravilhoso! Vamos meditar um pouco aqui nesta realidade. Nós vemos que Paulo, então, quando estava a caminho de Damasco, então chamado Saulo ainda, ele então teve um encontro pessoal com Jesus e Jesus já vocacionou ele para a missão, principalmente entre os gentios. Diante disso, desse chamado especial, específico, direto do próprio Cristo, poderia-se pensar que Paulo não precisava dar nenhuma satisfação à igreja organizada. Mas a primeira coisa que Deus faz é colocá-lo em ligação com a sua igreja aqui nessa terra. O milagre, então, da recuperação da sua vista já ocorre através do ministro de Deus. Através dele é feito o batismo. Se nós fôssemos continuar vendo essa história de Paulo, nós vamos encontrar que realmente Paulo então passa um longo período ainda sem realmente se tornar verdadeiramente um ministro ordenado. Ele tem encontro com os discípulos em Jerusalém, ele passa um tempo na Arábia foragido, e tudo isso ocorre até que realmente nós temos a questão de que em Atos 13 é relatado então que quando então Paulo e Barnabé eles eram realmente membros ativos da igreja local de Antioquia, eles então são separados pela imposição de mãos para o ministério evangélico. Nós vemos a ordenação deles ocorre depois de um certo tempo de um período probatório realmente, tanto para Paulo como Barnabé, e a igreja reconhece então a necessidade de separar para o ministério os dois. Então houve jejum, oração, toda uma formalidade para se chegar a este ato de impor as mãos sobre eles e terem eles cartas de recomendação para irem às demais igrejas. Nós já vimos na lição de número 15 sobre a verdadeira sucessão apostólica, um pouco sobre isso, a necessidade da igreja estar protegida daqueles pregadores por conta própria, autônomos, então, que não têm ligação nenhuma com a igreja. Não há segurança para a igreja desta forma, ao igreja não ter a recomendação de outros irmãos, saber se trarão doutrinas errôneas, heresias ou realmente foram sancionados pela igreja. Esse tipo de controle é necessário, é o da ordem evangélica, a qual é apoiado pelo próprio relato bíblico. Então nós vemos esses acontecimentos. Então aqui na conversão de Paulo diz que realmente Deus respeita os meios ordenados por Ele mesmo e dessa maneira dirige as pessoas para a sua igreja. Alguém pode até avançar no conhecimento da verdade, eventualmente de maneira solitária, num local que não há sequer representantes da igreja de Deus, avançam pelo próprio estudo da palavra de Deus, compreendem o sábado, compreendem algum outro ponto doutrinário, mas devem buscar, sim, mesmo que de maneira isolada estejam numa localidade, devem procurar irmãos de outras localidades que convirjam no mesmo pensamento, na mesma doutrina, e com certeza será acrescentada mais luz também através do contato com essas pessoas. Então realmente é necessário reconhecermos a autoridade que a igreja organizada tem sim nesta terra. Deus assim o reconhece. A pergunta de número 11, ela é crucial
para nós. Tem 3 partes aqui, diz assim: no começo da obra, o que Ellen White declarou que se tornariam os que queriam permanecer sem organização? Deus se agrada em ver sua igreja esfacelada em ramificações e ministérios independentes? De que maneira devem ser congregados os crentes? Primeiramente, então, vamos em Gênesis, no capítulo 11, verso 9, rememorar essa história conhecida, a Torre de Babel. Diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, Babilônia vem do termo original Babel, tem esse sentido de confusão. O primeiro texto é do Testemunho, volume 1, página 270. Dia 3 de agosto de 1861, foi-me exposto que alguns temiam que nossas igrejas se tornassem Babilônia caso se organizasse, mas aqueles que no centro do estado de Nova York têm sido uma Babilônia perfeita, uma confusão. A menos que as igrejas sejam tão organizadas que possam impor a ordem, nada tem por que esperar, serão desfeitas em fragmentos. Então, esse primeiro texto de 1862, a publicação, escrito em 3 de agosto de 1861, nós vemos já a aplicação do termo Babilônia num sentido que até então eles não tinham pensado. Naqueles primeiros anos, com a experiência que tiveram de perseguição dentro das igrejas organizadas do protestantismo, de não permitirem a pregação da verdade, se tornaram então avessos à ideia de haver uma organização da igreja formal e dessa maneira se colocavam contra muitos desses. Mas à medida que foi passando o tempo, Deus foi deixando claro para eles a necessidade de haver sim a organização. Muitos não queriam ceder. E aqui o termo Babilônia, que sempre eles usavam para dizer de um poder opressor, tinham aplicado às próprias igrejas protestantes, amantes do mundo, e que estavam oprimindo então os fiéis. Agora é aplicado o termo não como um poder opressor simplesmente, mas uma outra condição que poderia ocorrer com eles mesmos, como igreja, é se tornarem uma Babilônia por outra razão, por estarem em confusão, não haver unidade dentro da igreja. Assim, se não houvesse esse esforço, esse passo adiante, diz que não haveria por que ter esperança quanto ao avanço da igreja e seriam desfeitos em fragmentos. Agora nós temos os textos a seguir, alguns trechos do Mensagens Escolhidas, volume 2, página 68, Testemunhos para Ministros, página 50, página 61 e Atos Apóstolos, página 28. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não aqui e outra ali, mas um povo. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Então, a última parte da pergunta era: de que maneira devem ser congregados os crentes? Todos devem ser congregados numa única igreja. Num único ministério, então, devem estar reunidos os fiéis, não em diversas igrejas, ministérios. Então, no começo da obra, nós vimos que se não houvesse a organização, se tornariam em Babilônia, confusão, em fragmentos. E a pergunta B é algo que eu gostaria de me deter um pouco mais.
Deus se agrada em ver sua igreja esfacelada em ramificações e ministérios independentes? Bom, esses textos que foram lidos, muitas vezes eles são muito mal aplicados. São usados simplesmente para segurar a pessoa na igreja, na denominação ao qual o pastor pertence, ele não quer perder aquele membro, e ele de alguma maneira procura impor medo no membro ao ler tais textos, mas isso é um uso ilegítimo de tais textos. A análise que o pastor deve fazer é se a igreja a qual eles pertencem está na defesa da lei de Deus. Se assim está no favor de Deus. Essa é a condição, a obediência. Nós encontramos um outro aspecto nesse texto que é muitas vezes ignorado e que se volta contra as próprias grandes corporações religiosas, inclusive no Adventismo. Nós vemos aqui que Deus não quer a desorganização da sua igreja, Ele não se agrada disso, que não haja então átomos independentes, células então que tenham plena autonomia para agir em detrimento do resto do corpo. Também aqui diz que Deus tem uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresenta Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem é consistente. Aqui fala que Deus está guiando um povo realmente, é um povo, um ministério dirigindo, e este povo ele guarda os mandamentos de Deus. Então não adianta aqui apresentarmos um ufanismo institucional de querer defender a própria igreja se ela não estiver de acordo com tais critérios. Mas aqui diz que Deus não está guiando ramificações transeadas, não aqui outra ali, mas um povo. E aí muitas vezes com tais textos é condenado qualquer dissidente. Ora, mas o próprio adventismo é uma dissidência do protestantismo. O protestantismo, por sua vez, é uma dissidência do resto da cristandade, seja católico romana, católico ortodoxa. Então, se formos por esse rumo de condenar simplesmente um grupo de pessoas como espúrios, por estar havendo uma separação, uma dissidência, nós então teríamos que retornar lá para a primeira igreja, ou de uma maneira mais radical ainda, retornarmos ao judaísmo que deu início a toda essa revelação. Mas sabemos que a igreja judaica, o povo judaico foi rejeitado por Deus, tiveram seu tempo de oportunidade, e assim tem ocorrido sucessivamente ao decorrer da história. Acaso voltaremos para a igreja católica por essa então ser a que ficou com as propriedades, com o nome da igreja naquela divisão do século IV, quando a igreja se converteu para o mundo? E em vez de o mundo se converter para a igreja, nós vemos então que o trabalho em que a igreja deixou de ser perseguida para se tornar perseguidora a partir de Constantino, e através das figuras papais ao decorrer dos tempos que influenciaram os reis dessa terra. Então, quando nós analisamos tudo isso, não podemos ser levianos em nossos argumentos. Agora, ao mesmo tempo que muitos defendem estar numa igreja mãe, uma igreja grande, então, dizendo que essa é original, não devemos... É permitido dentro desta igreja várias alas, partidos, ramificações, grupos independentes. Contra isso que Deus se coloca. Então, vamos atentar bem para esta questão. Nós vemos que realmente é necessária organização, todos falando a mesma língua, seguindo pelo mesmo propósito, a mesma missão.
Quando muitos se colocam numa posição, eu sou membro da igreja mãe, mas todavia eu faço as coisas como eu quero, estão ajudando na unidade da igreja isso? Não. Estão com um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja. Estão numa posição incoerente. Se esta instituição, por sua vez, quiser de alguma maneira censurá-los, adverti-los contra essa obra independente, estarão agindo com legitimidade, porque Deus dá essa autoridade para a igreja. Mas, por sua vez, esses se colocarão numa posição de vitimismo, falando que estão sendo perseguidos, em vez de sustentarem a sua posição de maneira honrosa. Então aqui fala que Deus não está guiando ramificações transviadas, átomos, células independentes, nada disso. Nós realmente vemos que esta ideia de ministérios, que são chamados ministérios de sustento próprio, que na prática então são ministérios independentes, que não prestam contas a qualquer outro nível organizacional da igreja, esses então não estão fazendo uma obra de acordo com assim diz o Senhor. É claro que podem haver departamentos, ministérios da igreja nesse sentido, departamentos, áreas de atuação da igreja que podem procurar ter até o quê? Um sustento próprio. Em que sentido? Serem autossustentáveis financeiramente. Mas em nada isso tem que haver, que ainda que tenha uma certa autonomia administrativa, não deve ser uma autonomia completa, de modo a não prestar qualquer conta aos demais irmãos. Isso então é criar partidarismo, divisões dentro da igreja. Não é consistente com a atitude honesta que sempre o Filho de Deus vai ter, e não uma obra enganosa, como temos visto aqui, que é feita por esses, então, grupos espúrios realmente que se colocam contra a verdade de Deus e contra a organização estabelecida por Deus. Nós temos agora a última pergunta que fecha este raciocínio, ainda trazendo um último elemento muito importante, que é o seguinte: o que possibilitou a igreja primitiva cristã avançar firmemente? Aqui temos apenas um verso de Atos 15:6, que ilustra aquele concílio de Jerusalém. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E então foi definido as exigências que haveriam para com os gentios. Vamos ao texto aqui do Atos dos Apóstolos, página 95, 96, que nos diz: a ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã possibilitou-lhes avançarem firmemente como bem disciplinado exército, vestido com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados em um grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam em concerto e harmonia uns com os outros. Quando surgia dissensão em uma igreja local, como mais tarde aconteceu em Antioquia, em outros lugares, e os crentes não podiam chegar a um acordo entre si, não se permitia que tais assuntos criassem divisão na igreja, mas eram encaminhados a um concílio geral de todo o conjunto dos crentes, constituído de delegados designados pelas várias igrejas locais, com os apóstolos e anciãos nos cargos de maior responsabilidade. Assim, os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados foram contidos pela ação concorde por parte de todos, e os planos do inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. Texto precioso, muitos em nossos dias, e assim também Ellen White teve que se deparar isso naqueles meados da primeira década de 1900, como nós vimos. Ellen White voltou a falar sobre o tema da organização porque muitos estavam escrevendo, explicando certas coisas equivocadas,
defendia o sistema congregacional para a igreja, onde a igreja local teria plena autonomia para agir, não haveria nenhum nível de organização acima da igreja local. Então, contra estes, Ellen White teve que escrever vários testemunhos, e aqui nós vemos que esse conceito de níveis organizacionais representativos é bíblico. Nós vemos aqui mesmo, na experiência da igreja primitiva cristã, ocorrendo isso na época dos apóstolos. Então, quando alguns só enxergam congregacionalismo dentro dos relatos bíblicos, estão completamente equivocados. Houve, então, a fermentação do assunto sobre o que seria exigido ou não dos gentios. Haviam elementos judaizantes dentro da igreja cristã, grandes opositores do apóstolo Paulo, que procuravam minar a sua influência, o ministério inclusive, de maneira que exigiam então vários requisitos, queriam uma conversão ao judaísmo antes de se tornarem cristãos, tais gentios. Mas já tinha passado as cerimônias, assim como a circuncisão e tudo mais, não era para haver mais tal observância. Se para os judeus já havia passado tais coisas, quanto mais era temerário fazer então disso uma prova de comunhão para com os gentios, se mesmo os judeus agora já estavam desobrigados de tais exigências rituais. Então nós encontramos aqui que para resolver essa questão não foi cada igreja local decidindo as coisas como quisessem. Foi dito então que eles deveriam cessar as discussões até que fosse resolvido em concílio geral, onde estariam reunidos em um só corpo representantes dos vários campos, na figura de apóstolos ou anciãos. E dessa maneira eles chegariam a um consenso para que não houvesse divisão no corpo da igreja. Então, assim que Deus orientou os apóstolos e assim devemos compreender hoje. Então, realmente compreendemos aqui que Satanás ele teria muito sucesso em atacar lugares isolados e fazer certos irmãos pensarem de determinada forma em um local, em outro local de outra maneira, e assim não houvesse um plano de ação conjunto para o avanço da mensagem. A missão evangelística ela é tremenda diante de nós e devemos firmar como um bem disciplinado exército as nossas posições. Agradeço pela companhia até aqui neste estudo, que Deus abençoe a vida de cada um de nós e possamos ter o desejo de estar em harmonia com o povo de Deus, com o ministério designado por Deus. Aqueles então que estão na defesa da lei de Deus e na apresentação de Cristo como Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. Continue conosco nesses estudos maravilhosos e veremos então no próximo estudo sobre um pequeno povo. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.